Olá, meus amigos, bom dia. É, Nessa linda manhã de quarta-feira, o que se me propõe em estar falando sobre o Evangelho, um assunto muito polêmico, mas que é necessário estar divulgando para o mundo inteiro o que as nações, as superpotências, guiadas, dirigidas por seitas secretas, obscuras, que se preocupam muito, essa gente, essas lideranças mundiais, se preocupa muito com o contingente populacional, porquanto a maneira deles gerir e governar o mundo não suporta nem mesmo 500 milhões de pessoas no mundo, porquanto da forma como que eles querem governar, buscando toda a riqueza e o lucro do mundo para eles. Então o que passa desse número se torna excessivo para eles. E eles pensam de várias formas em estar fazendo um controle desse contingente populacional. Chegará o dia que eles concluirão que a única forma é exterminar mesmo, e para isso estão trabalhando. E de outra forma também, eles têm trabalhado muito no sentido de controlar a natalidade através de um incentivo, né? Uma propagação da, da homossexualidade, sem qualquer juízo de valor, sem qualquer colocação pessoal a despeito disso, mesmo porque hoje isso é algo comum, é algo que está presente até mesmo entre amigos, entre familiares. E também quem somos nós para julgar quem quer que seja. Mas apenas estar pregando a palavra e mostrando um caminho, uma direção. Já no livro de Gênesis é falado sobre a situação da homossexualidade e o conceito que Deus tem a despeito disso. Já visto que havia duas cidades, Sodoma e Gomorra, e a situação de promiscuidade sexual, a situação de total libertinagem, toda aquela população daquelas duas cidades que eram vizinhas, eram interligadas, chegou de tal maneira a subir os clamores até Deus sobre o que ocorria dentro daquela cidade, dentro daquelas cidades. Então era um desenfreio terrível, as pessoas não se respeitavam, não respeitavam as famílias, em que se fazia até mesmo sexo grupal nas praças, nas ruas, abusos sexuais, estupros. Era comum naquelas sociedades. De tal maneira que, quando Deus enviou 2 anjos para verificar a situação daquela cidade, eles queriam fazer sexo com os anjos, forçar os anjos. E sem saberem que na verdade eram anjos, pensando que eram homens, né? Só que logo os passou para dentro de sua casa para protegê-los, né? Imaginando que fossem homens também, forasteiros. E o fato é que, ao sair daquela cidade, Ló e sua família
os anjos clamaram fogo contra aquelas duas cidades. Caiu fogo do céu e consumiu e fez que desaparecesse aquelas duas cidades, todo aquele povo. O termo sodomia advém de Sodoma e Gomorra, né? Sodoma, sodomia. Então, Deus criou o homem e a mulher em equilíbrio, para um cuidar do outro, um amar ao outro, de forma que o apóstolo Paulo fala que o contato de um homem com uma mulher é extremamente natural. E é tão natural que é preciso ter um certo cuidado, uma certa ética, para que cada um tenha a sua própria mulher que lhe agrade, né? Sendo também que cada um, e o jogo não pode ser desigual, sendo que cada um tem o seu próprio direito dentro da proporcionalidade da justiça, chegando à equidade. E de fato, isso é algo que agride bastante aos olhos do Senhor, como Criador, ver situações como essas. E nos dias atuais, as potências lideradas por essas sociedades das trevas procuram fazer um controle de natalidade natural, fazendo com que mais e mais pessoas tornem-se adeptas do homossexualismo, colocando que isso é algo extremamente natural e aceitável. É uma escolha até corajosa, porque as pessoas que escolhem sofrem bastante nesse mundo preconceituoso, mas não é do agrado de Deus. Porém, também nós não podemos simplesmente dizer que não é do agrado de Deus, sem mostrar para a pessoa o motivo que a leva a essa situação. E o fato é que, a partir do momento que a pessoa idolatra um santo de pau, de pedra, de metal, ou mesmo uma pessoa, ela coloca-se em totais condições de atrair para o seu corpo outros espíritos de imundícia, espíritos de homossexualidade, que fazem a inversão sentimental, fazem a inversão de sentimentos. Então aquele homem passa a ter intenso desejo por outros homens, e a mocinha, a mulher, passa a ter desejo pelas outras mulheres. Bom, ao que me parece, tudo é uma questão espiritual, né, que passa a se tornar algo físico, algo material, algo palpável, algo real na vida daquela pessoa. Eu já atendi um caso uma vez, por exemplo, de um homem que me procurou, dizendo: olha, Guilherme, eu sou casado há 5 anos e agora eu passei a ter um relacionamento extraconjugal. E o homem, inclusive, me deu uma moto. Então, e eu gostaria de saber por que isso, porque até pouco tempo eu tinha um relacionamento perfeito com a minha esposa. Eu disse: olha, aí dentro da sua carteira deve ter alguma coisa que nos mostre isso. Abra a sua carteira. Ele abriu e havia lá 2 imagens, né, 2 santinhos, um de prata, outro de adesivo, plástico. E eu preguei para ele no livro de Êxodo, capítulo 20, sobre o primeiro mandamento, e também no livro de Romanos, no capítulo 1, que fala da idolatria e da depravação do homem, da humanidade. Preguei para ele, mostrei para ele, ele creu, e eu disse para ele: olha, você vai agora e devolve a moto para o homem.
E ele me atendeu prontamente. É certo que aquele homem foi liberto e passou a conviver com a sua esposa normalmente e ter uma vida agradável, porque ele passou a se sentir feliz, porquanto aquela situação o deixava bastante constrangido, bastante conflituoso, né? Em seu interior havia muitos conflitos, porque a transformação foi muito repentina na vida dele. Então ele passou a ter uma vida bastante abençoada, a partir do momento que ele creu nas Escrituras. Então, a partir do momento que a pessoa passa a jejuar pela sua vida afetiva, sua vida espiritual, orar, buscar a Deus, aquilo que tiver que ser transformado será transformado e mudado, não é? Agora, é preciso que se creia na palavra e se tenha temor, porquanto existe uma passagem bíblica que diz que os sodomitas não herdarão o reino dos céus. Ou é ler e confrontar coisa com coisa e crer, ou se irritar com as escrituras. As escrituras estão aí, elas foram dadas pelo Espírito Santo, e ele é o Criador. Devemos aceitar o que está escrito, crer, né? Assumir na nossa vida. Mesmo porque se não fosse o Criador, nada existiria. Nós não existiríamos, nada existiria. Mas então é de suma importância que nós venhamos ter temor a Deus, porque ao fim de todas as coisas será Ele mesmo que julgará. No mais, um abraço, um beijo no coração. Eu digo para você que as minhas pregações, minhas palavras, muitas vezes elas geram conflitos, elas são até irritantes. Mas olha, é apenas a palavra que eu prego, eu não prego nada de mim mesmo, nem invenções minhas, é a Bíblia. Então, é importante que tenhamos um coração liberal, no sentido de ouvir, né? E, acatar ou não, depende de fé. Não há necessidade de iras ou de inimizades. Eu prego o Evangelho para que continuemos sempre amigos. E o verdadeiro amigo é aquele que fala o que nós precisamos ouvir e não o que nós queremos ouvir. Um abraço, um beijo no coração e, sinceramente, eu quero que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.